Olá, boa noite, sejam bem-vindas ao nosso segundo dia de live do nosso curso gratuito da Pílula aos Métodos Naturais, nesse meu especial de aniversário, né? Amanhã é o dia em que vocês vão ter a oportunidade, de repente você está chegando aqui no meu perfil agora, né? Nunca viu os meus cursos, as minhas mentorias, e eu quero falar para vocês que amanhã é o dia em que a gente vai, primeiro, abrir as vagas para minha mentoria em métodos naturais, né? Onde você vai receber acompanhamento, onde você vai poder assistir as minhas aulas, participar de aulas em grupo comigo, ao vivo, fazer acompanhamento individual por videochamada, etc, tá? Geralmente, quando eu abro a turma, eu abro somente a mentoria, tá bom? É o que eu faço de formação mais completa, né? Só que como é o mês de março e é o mês do meu aniversário, nós preparamos o nosso especial de aniversário para que todos vocês recebam oportunidades e descontos especiais nesse mês, né? É um especial mesmo. Se você ainda não conhece o meu serviço, o meu trabalho, as minhas mentorias, saiba que o que vai ser apresentado para vocês amanhã é algo que eu não trabalho sempre, né? De fato, é um especial de aniversário, de fato terão ofertas especiais, vocês terão preços especiais que vão caber no bolso de vocês, vocês poderão ter diferentes acessos, tanto à mentoria quanto aos cursos, oportunidades que a gente nunca abre aqui nesse Instagram, tá? Vão acontecer nesse mês de março, porque nós preparamos um presente para vocês nesse mês. E o tema da aula de hoje é mulher, né? Liberte-se, mulher, conheça o seu ciclo. Quem estava aqui na live de ontem, né, já sabe que a live de hoje, essa aula, esse nosso encontro, será sobre o nosso ciclo, sobre a nossa fertilidade, sobre a nossa fertilidade feminina, para você entender ali o básico, o necessário, até para você ter ideia de como é viver o método natural. Antes de abrir a live aqui, eu tirei uns 15 minutinhos e fiquei respondendo e olhando as perguntas de vocês de ontem. E muitas perguntas serão, já respondi lá, né? Mas muitas vão ser respondidas hoje. E muitas perguntas vão deixar de existir porque vão ser esclarecidas, né? Algumas perguntas, elas vêm mesmo por falta de conhecimento, né? Então, às vezes, uma dúvida ou outra, que é normal que a gente tenha, né? Até porque vocês estão aprendendo algo novo, ela vem por falta de conhecimento do básico. E o básico é o que vai ser ensinado aqui na aula de hoje. Tudo sobre o ciclo feminino, aquilo que você deveria saber há muito tempo, mas que você não aprendeu na sua casa, né? Talvez não, talvez sim, não sei, de repente sua avó te ensinou, mas no geral as mulheres não aprendem mais isso em casa. A escola eu também acho que não seria um ambiente propício, né, para ensinar. As pessoas falam, a escola não ensinou. Eu acho que esse conhecimento deveria ser ou algo de uma consulta ginecológica, né, ou com um médico da família, mas um assunto mais de casa, não acho que seja, ainda mais que hoje as classes são misturadas, né, menino e menina junto. Seria algo para ser abordado mais para o feminino, né? Ainda mais numa idade de adolescência. Então, na escola você não foi ensinada dessa maneira, na sua casa muito provavelmente não, mas não tem problema. O importante é que você vai aprender, você vai poder ensinar, e se você tem filha mulher, você também vai poder passar esse conhecimento para ela, né? Então, você pode mudar aí a história da sua família, e aí sua filha, quando crescer, vai falar, não, isso aqui a minha mãe sempre me ensinou, a minha mãe sempre falou sobre isso, eu entendo, né? Isso para mim é algo natural. Boa noite, agora sim, boa noite, vocês chegaram, né? Janete, Renata, Ana, Ive e todo mundo que me deu boa noite aí. Sejam bem-vindas. Agora é hora de você compartilhar essa live, né? Encaminhar essa live para as mulheres que você acha que deveriam estar aqui, que gostam do assunto, que precisam aprender sobre métodos naturais, que é da sua paróquia, da sua igreja, que é sua amiga, sua comadre, sua irmã, não sei. Quem você quiser aí convidar, mas uma pessoa que você sabe que
né, tem interesse no assunto. Bem que essa live de hoje, assim, ela é para qualquer mulher, né? Toda mulher deveria aprender sobre esse assunto, independente de religião. Que bom que você está empolgada, que bom. Bora lá então, gente. Hoje temos muitos assuntos a tratar, tá? Ontem nós aprendemos então sobre a mentalidade contraceptiva, falamos um pouquinho de fé, né, da nossa religião, da base católica, falamos um pouco dos princípios matrimoniais, né, o papel do homem e da mulher dentro da família, e hoje nós vamos falar sobre o ciclo feminino, né, sobre o seu ciclo, sobre a sua fertilidade. Pegaram papel e caneta, estão atentas. Hoje, né, ontem foi um conteúdo mais palestra, né, hoje é um conteúdo mais aula, né, um conteúdo mais teórico, digamos assim, mas sobre o seu corpo, sobre a sua fertilidade, sobre a sua feminilidade, sobre o que você em sua base, né, ali em sua essência. Sim, acho que cabe a palavra essência aqui, né, no seu ser feminino, tá? Então vamos lá, né? Vocês sabem que ciclo, o que a gente conhece como ciclo menstrual, é um ciclo inteiro e não é somente os dias da menstruação. Geralmente quando a gente pergunta assim, quantos dias dura o seu ciclo? Aí a pessoa me responde 3, 4, 5, não. A resposta não é essa para esta pergunta, né? O seu ciclo não é o dia que dura o seu período menstrual. Seu período menstrual dura 3, 4, 5, 6 dias, né? É o período, é a fase da menstruação. Preste atenção o que é um ciclo menstrual completo. Um ciclo menstrual completo, ele começa no primeiro dia da menstruação e vai até o último dia antes da próxima menstruação. Deu para entender? Isso é um ciclo menstrual completo. Ele começa no primeiro dia da menstruação, do sangramento abundante, tá? Não é no dia da borra, não é no dia da mancha de sangue, é aquele dia que desce, tá? Que desce o sangue vermelho vivo, que você precisa pôr o absorvente, senão vai sujar a sua roupa. Esse é o primeiro dia do seu ciclo, tá? Esse ciclo vai acabar quando a sua próxima menstruação descer. Quando descer a próxima menstruação, no primeiro dia você começou um novo ciclo. Então, para você saber quantos dias dura o seu ciclo, você precisa fazer essa contagem. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo simples, tá? Sua menstruação desceu no dia 1º e a outra menstruação desceu no dia 30, né? Vamos fazer com o mês de março, que é um mês longo. Do dia 1º, a sua menstruação desceu no dia 30. Desceu no dia 1º de março e no dia 30 de março. Quantos dias durou o seu ciclo? 29 dias. Você tem um ciclo médio regular bom. Durou 29 dias. Ele foi do dia 1º até o dia 29, porque no dia 30 já desceu sua menstruação. Naira, minha menstruação desceu no dia 1º de abril. Desceu 1º de março e depois 1º de abril. Quanto tempo foi o seu ciclo? 31 dias, porque março tem 31, não é isso? Eu sei que março é um mês longo. Tá bem? Isso é um ciclo. E dentro desse ciclo, a gente tem várias fases, tá? Várias fases, né? Nós, mulheres, somos assim. A gente é de fases mesmo. O corpo muda em cada fase, tá? Vou dar um exemplo para vocês, que geralmente é o que vocês mais já conhecem. Quando a gente está para menstruar, vou começar pelo final, tá? Mas só para dar um exemplo de sensibilidade para vocês. Quando a gente está para menstruar, hoje eu recebi um áudio de uma aluna assim, Naira, ela estava querendo começar a anotar, só que ela entrou na mentoria há pouco tempo, ela falou, eu vou esperar minha menstruação descer. Posso? Eu falei, não precisa, mas pode. Aí ela falou, não, eu já sei que vai descer, porque eu já tô com esse sintoma, né? Você também fica assim? Algumas mulheres começam a sentir uma dorzinha leve de cabeça, eu não sinto, né? Uma dorzinha leve de cabeça. Outras começam a sentir uma cólica, umas fisgadas, ou um cansaço ali na região da lombar ali atrás, né? Que é a parte ali que pega o útero. Algumas mulheres, né, como eu, sente a barriga muito inchada, parece assim que a gente tá meio grávida, sabe? A barriga começa a ficar assim maior que o normal, né? Fica com aquele inchaço. A TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, em algumas mulheres são mais acentuadas, então elas percebem
um estresse muito grande, um nervoso, uma falta de paciência, uma irritabilidade maior durante esse período pré-menstrual, não é isso? Né? Vocês também ali, ó, a Gislaine, também sinto inchaço. Eu não sinto mais TPM, eu sentia muita TPM. É claro que eu tenho aquela tensão, né? Ainda percebo que o pavio tá mais curto, mas, por exemplo, antes, quando eu era mais jovem, né, comia muita porcaria, na TPM eu comia muito chocolate, ficava muito irritada, ficava muito chorosa, chorona, muito irritada, muito querendo matar um. Hoje eu não sinto tanto assim, né, mas, por exemplo, meu marido que convive comigo reconhece facilmente quando eu tô na TPM, porque, né, é mais fria, mais irritada, tudo reclama, papapá, tá bom? Mas, né, você percebe também, muito provavelmente seu marido igual ao meu percebe mais ainda quando você tá na TPM, porque a gente fica mais chata do que o normal. Então, isso é para mostrar para vocês, olha como a gente sente a TPM. E geralmente, isso é nos falado desde sempre, tá? Então, nas outras fases do ciclo, vocês também vão perceber coisas. E é isso que eu quero despertar em você nessa live de hoje. De você despertar para o seu feminino. Afinal, assim, o homem e a mulher, ambos, né, têm nossa essência divina. Deus criou tudo em nós e o homem e a mulher são seres belíssimos e diferentes, né? A nossa estrutura física é diferente, o nosso corpo é diferente, o modelo do corpo, né? A mulher é toda cheia de curva, a mulher tem seios para amamentar, a mulher tem um quadril largo, tem mais glúteo, tem mais gordura nessa região, a mulher tem útero, né? A mulher tem vagina, o homem não tem útero, o homem não tem seio, o homem não amamenta, o homem não engravida. Olha quanta diferença, né? E nós trazemos em nós esse dom, essa capacidade de engravidar, que é o nosso, assim, fomos escolhidas, né, para isso, para gerar vida. Então, todo o nosso feminino, todo o nosso corpo gira em torno disso, até a nossa psique, né? Se você olha o seu corpo, por que meu quadril é assim? Para sustentar a barriga, né? Por que eu tenho seios? Para possivelmente amamentar, né? A mulher é mais caridosa, é mais amorosa para cuidar bem dos filhos e etc, tá? Então, o nosso feminino gira assim, sobretudo em tempo de vida fértil, os nossos hormônios estão todos voltados para isso, para o nosso ciclo. E aí, mais uma vez, eu volto na live de ontem. Quando a gente paralisa tudo isso, a gente traz um grande mal para a nossa saúde psíquica, mental, física, para o nosso casamento. A gente vai cada vez mais se aproximando do masculino, porque uma vez que eu paraliso os meus hormônios sexuais femininos, né, eu me aproximo mais do masculino, né? E não é isso que eu quero viver a minha feminilidade, né? Eu quero viver a minha fertilidade. Vocês acreditam que uma vez eu estava numa palestra e aí uma médica estava, ela até nem era católica, viu? Era um congresso até de cristão, né? Mas ela nem era católica. E aí ela trouxe pra gente que ela usou anos de vida, ela já tinha 60 anos, mas usou até 50 anos. E aí só depois ela foi descobrir, enquanto médica, os malefícios pro corpo dela, daquele dispositivo. E aí ela me falou que ela acompanhava muitas mulheres que tomavam anabolizante. E anabolizante nada mais é do que hormônio masculino injetado, né, ou injetável, ou de outra maneira, eu não entendo muito sobre anabolizante, né, e ela foi percebendo que essas mulheres, claro, a voz fica mais grossa, os pelos aumentam, o seio diminui, e elas vão perdendo o desejo pelo sexo masculino e aumentando o desejo. Eu achei isso, gente, de uma monstruosidade absurda. E aí ela começou a estudar sobre isso, né? E ela começou a ver um aumento, foi estudar hormônio, etc. Ou seja, claro que não é a nível de pílula, né? Tô falando sobre tomar hormônio masculino. Mas olha como isso se aproxima um pouco de quando a gente bloqueia os nossos hormônios. A gente perde a libido, né? A gente perde o apetite sexual, entendeu? E as mulheres que tomam esse tipo de anabolizantes, elas vão
se aproximando do masculino e perdendo até o desejo pelo sexo oposto, porque está uma mudança de hormônio muito grande e isso é muito prejudicial. Ou seja, precisamos valorizar, compreender e aprender a observar o nosso ciclo e aprender a amá-lo, né? A gente está falando aqui do início do ciclo e muitas mulheres enchem a boca para falar que não gostam de menstruar, que querem mais tomar o anticoncepcional mesmo inteiro para não menstruar, porque é desconfortável, porque é sujo, porque incomoda, né? Nos dias quentes você ficar com absorvente, o sangue descendo, suja a roupa, não pode ir pra piscina, né? Ou se for tem que colocar um absorvente. São pequenos incômodos. Isso acontece? Acontece, né? Claro que acontece, que a praia está naqueles dias, não vou, né? Eu vou passar por esse desconforto, tudo bem. Mas veja o preço que você paga para ficar sem isso, né? Lá na frente, quando o teu fluxo for embora, quando a menopausa chegar e que você sentir essa mudança brusca hormonal e tu precisar fazer reposição, aí vocês vão falar, caramba, eu fiquei a vida inteira não desejando ter o sangramento, a menstruação, só que eu não sabia que o preço a pagar era tão alto, né? Eu não sabia que um dia eu ia sentir tanta falta disso, tanta falta de ter o meu período fértil, de ter a minha libido, de menstruar, de me sentir mais feminina e mais viva, entende? Então, assim, valorizem, né? O que são 3, 4, 5 dias num ciclo de um incômodo, de uma menstruação, de um sangramento, que aquele sangramento significa, olha, o teu corpo é capaz de gerar uma vida, né? Esse sangramento significa isso. Esse mês não gerou, mas mês que vem você pode gerar. Então isso é grandiosíssimo, né? Isso é belíssimo. Poder, mais uma vez, como falei ontem, sermos ali parte do Criador, né? Cooperarmos com a criação divina, tá? Então bora lá, gente. A primeira fase do ciclo é o período menstrual, tá? Essa é a primeira fase do ciclo, porque o primeiro dia do ciclo começa com a menstruação. Então você fica lá, X dias menstruadas, umas 3, umas 4, umas 5, vai variar de mulher para mulher, tá? Essa é a primeira fase do seu ciclo. Muitas mulheres vão perceber que ficam preguiçosas, indispostas, sente um pouco de cólica, sente, né, menos apetite. Olha o hormônio aí fazendo parte do seu ser, né? Às vezes a gente fica com menos apetite quando tá menstruada, porque é uma alteração hormonal grande. A gente sente cólica, a gente fica com indisposição e por aí vai. Cada mulher vai ter o seu sintoma, né? Quanto mais quantidade de fluxo, aí mais desconfortável é. Ok, então aconteceu a primeira fase do ciclo, menstruação. A segunda fase do ciclo chama-se fase folicular, tá? Preste atenção aqui, vamos para a segunda. Temos 4 fases no ciclo, presta atenção, vai anotando. A primeira fase é o período menstrual, a segunda fase é a fase folicular. O que é a fase folicular? É a fase que a mulher ainda está infértil, nesse período pós-menstrual, tá? Essa fase folicular, ela é a chave do nosso ciclo, né? Ele é o primeiro período do ciclo em que a mulher não está sangrando e que dentro do método natural você vai começar a se observar. Nayara, quantos dias dura essa fase? Olha, gente, ela pode durar, presta atenção, 1 dia, pode durar 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, não sei. Se o teu ciclo é curto, você vai ter uma fase folicular menor. Se o seu ciclo é mais longo, você vai ter uma fase folicular maior. É nesse período que nós temos o nosso padrão básico de infertilidade, que é o que a gente chama pela sigla de PBI. Então, quando você me ouvir falando assim, será que é o seu PBI? Saiba que isso significa padrão básico de infertilidade. Esse padrão acontece exatamente nessa fase. É a fase que vem logo depois da menstruação. Vamos supor, a menstruação acabou, no dia seguinte você tá seca ou você tá úmida. Pode ter uma borra ainda, né? Aquela coisinha marrom ou não. Você começou a fase folicular, tá? Nessa fase você está infértil. Nayara, como que eu sei que eu estou infértil nessa fase?
observando o seu PBI. Por isso que a gente precisa primeiro se observar, anotar para depois avaliar qual é o seu PBI, qual é o seu sintoma de infertilidade, tá? Então aqui a gente vai ver. Eu vou trabalhar com a sensação de seca, apesar de algumas mulheres nunca ficarem seca, porque o seca é sempre infértil para toda mulher, tá bom? Então, nessa live, que é uma live mais geral, né? Não é um conteúdo aprofundado, é um conteúdo geral para vocês pegarem a ideia do todo. Eu vou trabalhar com seca, mas o seca não é somente, pode não acontecer com você, tá? Então vamos supor, acabou a menstruação, aquela mulher fica com a vulva seca, calcinha seca, sensação de seca. Amanhã, na live de amanhã, a gente vai trabalhar essas sensações, ok? Na live de amanhã, não é hoje. Hoje só vou falar. Precisa participar os 3 dias para conseguir aprender direitinho. Então, se você tá seca, logo depois da menstruação, você tá infértil. Então, aqui, as relações já são liberadas para quem quer espaçar, ok? Mas também não vou trabalhar a regra hoje. E esses dias, como eu falei, pode durar 2, 3, 4, 5 dias, depende do tamanho do seu ciclo. Como você vai saber quantos dias essa fase durou? A partir da autoobservação, tá? Quando acabar o seu PBI e mudar a sensação e o muco, é porque mudou a fase, tá? Nessa fase folicular, gente, nós estamos geralmente infértil. Já falei, né? Então, é uma fase infértil. Por quê? Porque o corpo acabou de menstruar, a sua cérvix, que é o colo do útero, ele fechou com um tampão e ele vai esperar os teus hormônios subirem para começar a preparar o óvulo e aí sim começar o período fértil, tá bom? Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Coloca um ok aí para mim se vocês estão conseguindo. Ó, quando essa fase folicular acaba, começa a fase fértil. Período fértil, né? Eu chamo mais de período fértil, tá? Então, a fase folicular, que é a depois da menstruação, ela tem uma durabilidade variável de dias e quando ela acaba, começa o período fértil. Nessa fase folicular, a gente geralmente fica mais seca, a sensação é mais seca, não produz muito muco e o nosso corpo está prestes a começar o período fértil. Quando começa o período fértil começa lá na nossa hipófise, tá? Numa região do nosso cérebro que controla os hormônios sexuais, tá? Ele controla, não vou falar nome, né? Mas ele controla os nossos hormônios. Então, quando a hipófise manda os comandos, os nossos ovários entram em atividade para amadurecer, para liberar o folículo que está lá amadurecendo o óvulo, tá? E aí começa todo o trabalho, né? E aí os neurônios mandam a informação, a tua cérvix, teu colo do útero entra em atividade, começa a produzir muco fértil, tá? E aí você começa a sentir a vulva mais úmida ou molhada. Você começa a sentir aquela sensação na sua vulva mais molhada, como se tivesse alguma coisa ali fria. O fundo da calcinha começa a ficar mais úmido, com mais muco. Você começa a passar papel para secar o xixi, começa a vir muco ali. Certos momentos parece que tem alguma coisa descendo, né? Começou a fase fértil, o período fértil, é a terceira fase do ciclo, tá? Tá conseguindo pegar? Então vamos lá. Esse período fértil, ele pode durar de 6 a 9 dias, tá? E é nele que eu falava de vocês ontem, onde a gente sente o aumento da libido. Então aqui, gente, quando começa o período fértil, naturalmente o corpo da mulher, a gente começa a sentir no nosso corpo diversos sintomas bons, tá? Por quê? Porque aumenta um hormônio chamado estrógeno. O nosso estrogênio aumenta e esse hormônio nos causa uma sensação de bem-estar. É um hormônio sexual muito forte no feminino e ele começa a aumentar para que o período fértil aconteça. E aí, nesse período, a gente fica com super alta libido, né? A gente fica super disposição.
São aqueles dias que a gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, muito disposta, muito produtiva, muito amorosa, muito dada ao toque, ao estímulo, ao contato físico, né? Se você é casada, você vai perceber nitidamente essa mudança, né, no seu relacionamento conjugal, com seu marido, a disposição para o ato conjugal, né? É um momento muito bom para a mulher. E a gente só vai conseguir ter esse momento enquanto a gente estiver em idade fértil, né? Porque aí depois na menopausa isso não vai acontecer mais de maneira natural. Quando a gente está em idade fértil e quando a gente não está tomando pílula. Porque a pílula bloqueia esse nosso período fértil. E aí por isso que eu falava para vocês ontem, aumento de casos de depressão, de ansiedade, de irritabilidade, porque os hormônios bloqueiam esse nosso período fértil, né? E eu digo assim, que o período fértil, ele revigora e nos dá força pro resto do nosso ciclo, para TPM que virá, porque você fica ali 6 dias, 9 dias com uma produção de hormônio excelente, que te dá todas essas sensações, né? Bem-estar, disposição, aumento de libido, sabe? É muito bom viver essa semana. E aí tem mais sensações aqui. Aí vamos lá. Você vai sentir tudo isso. Só que você também vai ver muco fértil, você vai sentir o papel deslizar, você vai ver muco mais elástico, você vai sentir a sua vulva com sensação de molhada. Algumas mulheres falam, parece que eu fiz xixi, às vezes eu sinto alguma coisa descer, parece que é corrimento. Muitas pessoas mandam, Nayara, eu acho que eu tô com corrimento. Aí eu já sei, olha, não deve ser corrimento. O corrimento, ele tem coloração, né? Ele é mais amarelado, esverdeado, e ele tem odor, ele tem um cheiro forte, um cheiro ruim que vai te incomodar. O muco cervical, ele é mais transparente ou branco, transparente assim, brilhante, né? Ou mais puxado pro branquinho. Ele não é esverdeado nem amarelado e não tem cheiro ruim. Até tem um odor, né? Mulheres que produzem muito muco, até pelo fato da calcinha ficar molhada, aquilo ali já gera um odor, né? Mas não é um cheiro ruim, não é um cheiro forte, não é um cheiro que incomoda ninguém, né? Não é um mau cheiro, não, é um cheiro natural do corpo feminino, tá? Então você vai sentir isso na sua vulva. Algumas mulheres mais sensíveis vão perceber um inchaço na região vulvar. É como se a sua peça íntima ou a roupa que você está usando estivesse te incomodando, tá? Porque a sua vulva de fato está mais inchada, porque ali está bombeando mais sangue, né? Esse aumento da quantidade de sangue circulando na tua região pélvica ali, na vulva, né? Ele vai te gerar esse inchaço, tá? Então a tua vulva fica mais inchada, fica com edema mesmo. Umas mulheres mais sensíveis vão poder perceber até um inchaço da artéria na perna, porque tá bombeando sangue. E alguns nódulozinhos que podem se formar ali pela virilha. Se vocês deitarem e fazerem tipo um autoexame, algumas mulheres, sobretudo as mais magras, as mais sensíveis, vão conseguir perceber isso, né? Assim, que tem sensibilidade maior, que tem menos, né? Quanto mais gordura localizada ali tem, menos a gente vai sentir, porque aí a gordura tá por cima. Geralmente as mulheres mais magrinhas vão deitar, vão conseguir passar a mão e perceber, né? Outra coisa muito comum durante o período fértil também é a presença de cólicas ou leves fisgadas no baixo ventre, ali na região de baixo, né? Da barriga ali, bem onde fica o útero ali, a gente pode sentir umas fisgadas de um lado ou de outro, ou com a sensação que parece que é tudo. Geralmente essa cólicazinha é bem leve, tá? Umas fisgadinhas mesmo, nada que chegue a incomodar, ou em algumas mulheres vão ser um pouco mais acentuadas e podem durar um dia inteiro, tá? O que que isso significa? Por que que a gente pode ter essa cólicazinha no período fértil? Porque o nosso ovário que vai ovular, nós temos 2 ovários, né? Sempre eles vão ter um revezamento ali de um mês para o outro, cada um, ou vai repetir, enfim, mas sempre vai ser um ovário por vez que vai liberar o óvulo. O ovário que vai liberar o óvulo, ele incha, ele fica tipo uma bolona de sangue,
E esse fato, se vocês colocarem na internet, foto, imagens de um ovário em repouso, imagens de um ovário ovulando, né? Vocês vão ver a diferença, o ovário em repouso, como que ele tá, e o ovário que vai liberar o óvulo, meio, sabe? Ele tá inchadaço assim, porque vai liberar o óvulo. Então, esse inchaço que nos incomoda e que gera essas cólicas ou fisgadas, tá? Veja bem, tem gente que me manda mensagem assim: ai, Nayara, será que eu tô ovulando e senti uma cólica? Não é isso, gente. Não é isso. É sentir a cólica dentro do período fértil, com esses sintomas, com alguns desses sintomas que eu falei: vulva molhada, muco escorregadio, muco brilhante, mudança no PBI, tudo isso, tá? Não é uma cólica isolada no meio do nada, tô seca, tô menstruada, tô sentindo cólica. Será que tô ovulando? Não, tá com cólica porque tá menstruada, né? Estou perto de menstruar, tô sentindo cólica. É ovulação? Não, gente. Eu tô falando dessa cólicazinha que vai dar dentro do período fértil. Você já sabe que está no período fértil. Você já percebeu porque veio o muco, porque a calcinha tá molhada, porque tá lubrificada, né? E aí, dentro disso, você sente a cólica, né? Você sente a vulva inchada, né? Você sente aquele bombeio ali. Alguém colocou, né? Parece que tá pulsando. Parece sim, é o aumento do bombeio do sangue. E com isso, um aumento absurdo da libido, da sensibilidade vulvar, né? Se a gente medita nisso, né? E a gente precisa meditar em tudo que Deus nos deu e criou, porque nada foi acaso, né? A gente pensa assim, eu penso lá naquela palavra, né? Lá de Gênesis, né? Que a mulher será arrastada, né? Conduzida ali, né? Em desejos ao seu marido, né? Então, Deus colocou o período fértil, né? Para isso, para que pudéssemos sentir vontade pelo ato justamente quando estamos férteis, para que aumentasse a possibilidade de engravidar, né? Porque de fato Deus pensou na criação e na obra de suas mãos e na multiplicação do homem e da mulher como algo muito bom, né? Porque afinal as almas que vão habitar o céu, né, somos nós, somos os filhos de Deus que são gerados e que viemos ao mundo. É porque hoje eu sei que é difícil tocar essas coisas, né? Mas com muito esforço e com muito convívio com pessoas que pensam dessa maneira, vocês vão conseguir mudar um pouco da mentalidade. Porque quando a gente... Tudo que a gente fala, gente, se vocês perceberem no mundo de hoje, né? Tudo que as pessoas falam sobre filho, sobre família, sobre engravidar, tudo vai ter um tom pejorativo, né? Sabe? Vai ter alguma coisa ruim ali, vai ter uma brincadeira de mau gosto, sempre conduzindo uma ideia de que, sabe, ter filhos é uma loucura, que ter filhos é ruim, sempre alguma coisa ruim. Nunca uma pessoa vai falar: nossa, que bom, né? Mais um filho de Deus, mais uma alma para habitar o céu, né? Mais um filho que Deus criou e concedeu a vocês por um tempo. Ninguém mais pensa assim. Talvez nem nós pensamos assim, né? Talvez agora muitas de vocês estejam fazendo essa reflexão. Nossa, Nayara, né? Não sou eu quem escolho, é Deus quem escolhe quem vai nascer. É Deus quem criou aquela vida, Deus pensou naquela vida, né? Uma pena que muitos de nós negamos muitas vidas, né? Negamos o nascimento de muitas almas. E aí, por escolhas nossas, essas almas não virão ao mundo, né? Por escolhas nossas, muita coisa de ruim acontece no mundo, porque faltaram aquelas pessoas que foram negadas por muitos e muitos casais, sobretudo em tempo de contracepção, né? Onde o natural parece planejar. Eu me lembro que, assim que eu engravidei da minha primeira filha, lembra? Que eu contei pra vocês ontem? Não contei, né, gente? Eu vou contar, presta atenção. Abre parênteses, hein? Eu e meu esposo, a gente viveu a castidade, né? Nós já havíamos, né, tido outros relacionamentos antes, então, né, nós dois não éramos mais virgens e tal, só que a gente se conheceu dentro da igreja e eu tinha me convertido nessa parte,
né, da sexualidade, e era certo pra gente que a gente ia viver a castidade. Assim, já tava ali interiorizado. Eu tinha largado a pílula, tinha largado o namorado, tinha largado tudo pra viver a castidade, né? E aí arrumei outro namorado, agora ia fazer o quê? Ia viver a castidade, namorar, noivar e casar. E aí, durante o namoro, a gente namorou 3 anos entre namoro e noivado, eu fui tentando me observar, né? Só que, assim, de qualquer jeito, né? Não sabia o que era o período fértil, só me observava. E foi onde eu fui descobrir o muco, fui ver as coisas acontecendo, comecei a sentir a vulva inchada e tal. E aí a gente viveu a castidade esse tempo todo. Quando foi chegando perto do casamento, eu fui tentando me observar melhor. Só que a gente não tava assim. As pessoas me perguntam: ah, você não sabia que você podia engravidar assim que casasse? Gente, é porque assim, a gente tava tão empolgado com o casamento que assim, a gente nem sabia se a gente ia engravidar, né? Primeiro, eu nunca tinha engravidado, nunca tinha tido filho. Será que eu ia ter, né? Poxa, será que eu vou poder engravidar algum dia? Não sabia, né? Não sabia se meu esposo também, né, ia conseguir engravidar, sei lá, se a gente tinha algum problema. Nunca passou isso pela cabeça de vocês? Passava pela nossa, né? Então, assim, a gente tava querendo mesmo sair, né, consumar o casamento. A gente tava preocupada, não, a gente vai casar, nossa lua de mel, né, vamos sair dessa castidade infinita que já tá durando 3 anos, uma luta para conseguir viver, né? E ali, eu só me lembro de uma coisa, gente. Quando chega o casamento, a gente fica muito nervosa, não é? Ai, tem que ver vestido, tem que ver doce, tem que ver a casa de festa, parará, piriri. É muita coisa. E aí, no dia do casamento, eu não consegui ver nada. Você acorda, vai se arrumar. Cai lá, tá dentro da igreja. Não consegui ver nada, nem sabia que era período fértil, que não era, eu nem pensei nisso, tá? Simplesmente a gente foi pra igreja, e depois teve um maior festão, e depois a gente foi pro nosso apartamento, e no dia seguinte a gente viajou, né? Então, assim, eu não fazia ideia em que fase do ciclo que eu tava. Ideia. Só que eu me lembro de que, num momento, a gente tá falando de período fértil, né? Por isso que eu tô falando isso. Num momento da festa, eu precisei ir ao banheiro. E aí a maquiadora que tava do meu lado, eu falei pra ela: ai, preciso fazer xixi, e agora? Né, com aquele vestidão assim, grandão. Ela: não, vamos lá que eu te ajudo. Eu sempre ajudo as noivas aí ao banheiro, porque precisa segurar o vestido, né? Como que você vai ao banheiro com o vestido daquele? Aí ela entrou comigo dentro do banheiro e tal, aí ela pegou o papel e deu na minha mão. Gente, eu só me lembro disso. Isso eu tava assim, suando, né? Porque eu casei em janeiro, no meio da festa, da dança, de tudo. Quando eu passei o papel, gente, eu senti um escorregadinho, um lubrificado tremendo. Uma coisa assim, de quem tem realmente 23 anos. Só que na hora, eu só fui me lembrar disso depois, tá? Na hora eu estava com a música já da festa. Ai, preciso comer, amanhã eu vou viajar, pegar um avião. Ainda tinha noite de núpcias, né? Que tava ali na cabeça como que ia ser e tal. Então, gente, nem me liguei nisso. Depois, quando a gente voltou de lua de mel, que a minha menstruação não desceu, aí eu, posso estar grávida. Aí eu lembrei, gente, bem no dia do nosso casamento, no meio da festa, eu passei o papel e eu senti. E aí depois eu não senti mais nada, porque a gente foi pra Maceió. Tem alguém de Maceió aqui na live? A gente foi passar a lua de mel em Maceió, então lá era praia, biquíni o dia inteiro, praia o dia inteiro, né? Depois ia pro hotel e aí já viu, lua de mel super aproveitada, não fazia ideia do que estava acontecendo com o meu corpo, o dia inteiro molhada. Então não percebi nada. E aí, 9 meses depois, a nossa primeira filha nasceu, entendeu? Fruto aí do casamento. Ah, Naera, mas você não estava preocupada? Não, gente, não estava preocupada. Estava preocupada que eu já tinha conseguido viver a castidade, isso foi muito bom. E se eu ia engravidar ou não, era realmente vontade de Deus. Eu tinha a vida estruturada? Não. Eu estava pensando se eu ia receber um filho, como que ia ser? Não, estava pensando nada disso. Estava totalmente entregue ao Senhor. Olha aí, amor, quanta gente de Alagoas, viu? Agora a gente pode voltar com o filho, com todo mundo. Ai, gente, sou doida para voltar aí. Doida. Nossa, que cidade linda. As praias, aquelas piscinas naturais. Ai, gente, tô doida pra ir aí. Mas agora com todo mundo, né?
Então tá, gente, isso é o período fértil, tá? Sejam bem apresentadas, foram bem apresentadas a ele. Viu como ele é lindo, né? Viu como o nosso corpo reage e tudo isso é bom pro feminino? Então bora lá, ó, período fértil. Acabou o período fértil. E aí a gente sente uma queda hormonal. Então você sai dessa sensação aí do meu dia do casamento, lubrificou, escorregou, super enérgica, super libido, tudo, bonitona, sabe? Aí passou a maquiagem, nossa, minha pele tá bonita hoje. Pode ter certeza que tá no período fértil. Não tem um cravo, uma espinha. A pele fica linda, período fértil, né? E fica mesmo bonita, tá? Ah, outra coisa interessante do período fértil. Durante o período fértil, a gente produz não é um hormônio, é um feromônio, é o primo do hormônio. O nosso corpo exala feromônios. E o feromônio, ele vai bem na pele do teu marido. Ou não, né? Do sexo oposto. Todo sexo oposto vai perceber a liberação do feromônio, né? Mas óbvio que teu marido, porque ele é do teu lado. Então, naturalmente, os homens ficam mais ativos também em relação à esposa, porque o corpo dele, a pele mesmo, né? Tecido, o cheiro do feromônio toca lá no masculino. E aí é onde acontece o aumento da atração, do apetite sexual dos dois lados. Muito legal, né, gente, isso? Mas aí o período fértil acaba, né? Acabou o período fértil, teve o último dia de lubrificação ou de molhada, você sente que seus hormônios caem. Um dia você tá bem molhada ou lubrificada, no dia seguinte você acorda e você começa a se observar e aquela coisa escorregada, escorregadia, lubrificante, inchada, é como se tivesse secado. Não que você vai ficar completamente seca, não, tá? Você vai ficar ainda úmida, ainda vai ver bem pouquinho muco. Mas aquilo tudo, aquela grandiosidade, aquela coisa mais aparente, sumiu. Os hormônios caíram, ficaram lá embaixo, tá? Aqui começa a fase lútea. Fase lútea. É a última fase do ciclo. Ela pode durar de 11 a 16 dias. Essa fase lútea, gente, a gente não engravida, tá? É uma fase em que você já liberou o óvulo. Aquele ovário que estava inchado, ele liberou o óvulo e ele começa a secar. A gente diz que os ovários entram num período de repouso. A tua cérvix, que estava produzindo bastante muco, ela para de produzir muco e vem um tampão formado por um muco chamado muco G e ele tampa a cérvix, tá? Não tampa ao ponto de você, por exemplo, não conseguir ter relação. Não, é um muco que fecha ali mesmo a cérvix. Tem uma imagem na minha mentoria que mostra a cérvix. E aí a gente vê como que a cérvix fica. É bonita essa imagem, fica em cada fase do ciclo. No início ela tá assim, no período fértil a cérvix está aberta e na fase lútea, como uma flor, ela vai fechando e vai sendo tampada aqui o colo do útero pelo muco G. Aqui a gente não tá com alta produção de muco, aqui a gente não vai sentir muito molhada, aqui a libido abaixou, né? A disposição diminuiu. Aqui vai começar a nossa TPM já, né? Vai passar alguns dias, você vai entrar naquela tensão pré-menstrual, né? O seu corpo aqui, o estrogênio cai, aumenta um pouquinho da progesterona, né? Então, é como se sua vida assim fosse voltando ao normal, tá? O muco já não é mais tão aparente. E o seu corpo, nesse período, ele fica esperando para ver se o bebê vai chegar, né? Porque o nosso corpo, isso a gente ouve, né? Ai, todo mês, todo ciclo, seu corpo se prepara para engravidar. Isso é o evento da ovulação. É um corpo se preparando para a concepção. E é aqui, fase lútea, que o seu corpo vai esperar o bebê. Por isso que muitas de nós sentimos um inchaço, um incômodo nas mamas nesse período. Porque é esse corpo que aguarda ansiosamente se vai chegar um embrião lá. Porque o óvulo foi liberado para a concepção, né? E aí, se ele encontrou um espermatozoide ali sadio, pode haver uma concepção. E o teu corpo precisa a cada mês estar pronto para tentar levar essa gestação adiante.
Engravidar, gente, não é algo fácil. A gente demora para entender isso, né? Mas eu preciso de diversos fatores aqui acontecendo para que haja uma fecundação nesse momento, nesse dia da liberação do óvulo e a implantação do embrião dentro de 6, 7 dias após a liberação do óvulo. Se, por exemplo, houve a fecundação, espermatozoide e óvulo, e a sua tuba uterina está obstruída, o embrião vai morrer, ele não vai conseguir chegar até o seu endométrio para implantar. Ele morre antes, entendeu? Ele é muito sensível, então não vai haver gestação. Se o seu endométrio está fininho, porque você tomou anos de pílula, o embrião também não vai conseguir implantar. E aí, mesmo que você tenha ali engravidado, concebido, você não vai descobrir que engravidou, porque aquele embrião vai morrer, né? Ele é muito sensível e pequeno e ele morre com muita facilidade, né? Então, é nesse momento aquela espera que o corpo tá ali. Será que veio? Será que vai vir? Né? Se o óvulo não encontrou nenhum espermatozoide, porque o casal fez abstinência naquele período fértil, aquele óvulo morre ali em média de 12 a 24 horas. Dentro de 12 horas, o óvulo ele já vai perdendo a capacidade, né, de fecundação, já vai secando ali e a gente não vê nada, tudo muito pequeno, né, gente? Tudo muito microscópico, tá? E aí, se você não engravidou, dentro de 11 a 16 dias após o ápice, a sua menstruação vai descer. Aí significa que você não engravidou, que você ovulou, né? Muito possivelmente houve uma ovulação, não houve concepção, a menstruação desceu e começa um novo ciclo. Pronto. No ciclo que vem, né? Digamos que você está se observando no seu primeiro ciclo. Você vai ver todas essas coisinhas acontecendo. Aí sabe o que vai acontecer no ciclo que vem? Algo muito semelhante vai acontecer. O número de dias vai ser parecido, a sensação do período fértil vai ser parecida, tudo vai ser muito parecido, porque o nosso ciclo, assim, ele tende as mulheres tendem a ter um padrão, né? Ah, o meu ciclo é mais curto, o meu ciclo é sempre muito longo, exceto se você está amamentando, né? Eu vou falar aqui hoje um pouco sobre a amamentação. Aí vai ser diferente. Se você tem SOP, vai ser diferente. Se você acabou de parar a pílula agora, ou o DIU, ou o injetável, vai ser diferente no início, né? Até o seu corpo estabilizar, tá bom? O período fértil, gente, ele pode durar de 6 até 9 dias, eu falei, tá? Período fértil é mesmo que ovular? Não. Ovular é o momento em que o óvulo é liberado. Esse momento em que o óvulo é liberado, esse óvulo, ele dura cerca de 12 horas. Então, é nesse momento que a concepção pode acontecer. Se ela não acontecer dentro dessas 12 horas, ela não acontece mais. De 12 até no máximo 24. O período fértil é o tempo que o seu corpo fica produzindo muco, tá? E todo esse tempo que o nosso corpo está produzindo muco, a gente está fértil. Por quê? Vou explicar para vocês. O nosso muco fértil é o muco perfeito para o espermatozoide. Então, o muco certamente foi criado por Deus para o espermatozoide. Eu vou criar algo perfeito para o espermatozoide. Criei o muco. Quando o espermatozoide encontra o muco, ele é depositado, né? E encontra o muco, ele encontrou um ambiente perfeito para ele viver. O nosso muco nutre o espermatozoide, dá oxigênio e ajuda ele a nadar. O espermatozoide, quando encontra esse muco, ele pode viver até 5 dias. Por isso que a gente fica fértil durante todo o período fértil. Porque vamos supor, vou dizer para vocês. Vamos lá, presta atenção aqui, hein? Fica comigo. Meu período fértil começou hoje, digamos assim, né? E aí eu só ovulei daqui a 4 dias, 5 dias, tá? Foca aí comigo. Digamos que meu período fértil começou hoje, mas a minha ovulação, ou seja, a liberação do óvulo só aconteceu daqui a 5 dias. Tudo normal, tá, gente? O óvulo é a última coisa que acontece dentro do período fértil, ou a liberação do óvulo. Ah, Nayara, mas se você falou que a ovulação só vai acontecer mais ou menos daqui a 5 dias, gente, estou dando um exemplo, tá? Pode ser antes, pode ser até no 6º, pode ser no 4º, enfim.
Tudo isso é variável. Por que eu posso engravidar tendo relação hoje ou amanhã? Porque nesse muco fértil, o espermatozoide sobrevive até, em média, de 3 a 5 dias. Se você vai fazer o método para tentar engravidar, a gente vai falar para você, olha, os melhores dias para ter relação é no dia ápice ou no dia seguinte. Porque é mais perto do espermatozoide encontrar com o óvulo perto de ser liberado. No iniciozinho, as chances de engravidar são um pouco menores, né? Porque aqueles espermatozoides vão ter que se manter vivos ali por 3, 4, 5 dias. Aí vai depender se eles são super saudáveis, a idade fértil sua depende muito também, do marido, entendeu? Tudo isso são fatores que influenciam ali, tá ok? Então, só é possível, Janaína, engravidar dentro do período fértil. Só. Mas já é possível no primeiro dia do período fértil e é possível até o terceiro dia após o ápice. Porque o período fértil é tudo isso, ó. É no primeiro dia de mudança de muco até o terceiro dia após o ápice. Isso tudo é fértil. Por quê? Quando eu encontro o ápice, e eu não vou ensinar a definir ápice aqui, né, uma coisa muito específica, é algo que vocês precisam de mais conhecimento. Aqui eu tô dando conhecimento geral, tá? O dia ápice é o último dia de maior fertilidade. Quando esse dia ápice chega, significa que o meu óvulo vai ser liberado ou nesse dia ou nas próximas 48 horas. Não dá para saber o exato momento da liberação do óvulo. Mulheres que tentam engravidar mesmo, já estão tentando há muito tempo, podem fazer o teste de ovulação dentro desse período, para chegar um pouco mais perto da liberação do óvulo, para tentar com mais eficácia a relação nesse dia mais provável, tá? Então a regra é clara, assim, ou eu vou ovular no dia ápice ou dentro das 48 horas. Por isso que após o ápice eu preciso de pelo menos 3 dias para estar infértil novamente. Porque eu tenho ápice, eu tenho 48 horas para a liberação desse óvulo, e aí depois eu preciso de 12 a 24 horas para esse óvulo morrer, né? Porque a partir do momento que o óvulo é liberado, ele pode ser fecundado ali facilmente nas primeiras 12 a 24 horas, entendeu? Eu sei que esse finalzinho aqui, gente, tá um pouco complexo, né? Mas tentei ser assim mais simples e mais clara possível, né? É claro que também não é fácil dar um conteúdo todo desse numa aula de 1 hora, né? Se você já tem algum conhecimento, talvez as coisas vão ficar mais simples. Agora veja bem, se você está pela primeira vez aqui comigo, ao vivo, aprendendo sobre o seu ciclo e ouvindo tudo isso, óvulo, muco, PBI, pela primeira vez, não queira ter compreendido 100% de tudo e estar achando tudo isso muito, muito fácil. Não vai, não tem como acontecer esse milagre, entendeu? Você precisa de tempo, tá? Primeiro você precisa de amadurecer as ideias e estudar mais. Depois você precisa de tempo de autoobservação e de autoconhecimento, né? Você precisa parar para ver essas coisas acontecerem com o seu corpo, porque uma coisa é eu, Nayara, falar para vocês, outra coisa é vocês entenderem o ciclo de vocês. E para vocês conseguirem conhecer esse ciclo, vocês precisam estar sem contraceptivo, né? Tomando anticoncepcional não vai conseguir se observar. E vai parar hoje, amanhã já vai estar sentindo tudo? Não, gente, se deem minimamente um ciclo para conseguir ver alguma coisa acontecer. Porque veja bem, se você para a pílula, o teu corpo demora um pouquinho ainda para voltar, né? Não vai ser no dia seguinte que vai estar tudo lindo, maravilhoso acontecendo. Deixa ali o seu corpo ir voltando, né? Deixa o seu corpo ir dando os primeiros sinais e você precisa dar tempo ao tempo, tá? Dar tempo ao tempo para a autoobservação, ok? Vamos lá, eu falei que ia falar um pouquinho antes de finalizar sobre a amamentação, tá? Ah, Nayara, eu estou amamentando, né? Tô achando muito mais difícil ainda tudo isso aqui. Eu estou amamentando e eu não tenho ciclo, conforme você falou, ok? Ok. Não vai ter mesmo. Se você está amamentando,
provavelmente você ainda não está ovulando, nem está menstruando. Então você vai usar o método como se você tivesse num PBI gigante. Lembra aquela fase folicular que eu falei para vocês? Se você está amamentando, você está numa fase folicular enorme. Você está num período, né, digamos assim, para vocês entenderem. Você está num período infértil, só que você não sabe quando a tua fertilidade vai aparecer de novo. Ela pode começar amanhã, ou ela pode começar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Ou seja, você vai precisar descobrir o seu PBI de amamentação, ou seja, o seu padrão de infertilidade dentro dessa fase de amamentação, e nos dias inférteis vocês estarão liberados para ter relação. E uma vez que eu aprendo a identificar o meu PBI, eu vou conseguir ver como o meu corpo, eu vou conseguir ver quando o meu corpo der os primeiros sintomas de fertilidade. Por exemplo, meu PBI de amamentação é seca e úmida com muco branco esfarelado. Exemplo, você tem esses 2 PBI de amamentação. Um dia você tá seca, um dia você tá um pouco úmido e branco e aquele muco que quebra, que esfarela. Você fica assim 10, 15 dias, sabe? Revezando um dia seco, um dia úmido com esse muco branco. Ah, não, fez o seu atendimento, fez a sua análise e tal, a gente conversou, definimos, olha, esse é o seu PBI, pode usar ele, a regra 2 da amamentação aqui. Ah, Mayara, como eu vou saber que o meu período fértil está chegando? Esse seca e esse úmida vai mudar, vai chegar um belo dia e você vai ficar molhada. Vai chegar um belo dia e você vai ver muco líquido molhando o fundo da calcinha. Você vai passar o papel, vai sentir escorregar. O muco não vai ser mais branco e esfarelado, vai ser mais cremoso, mais brilhante, mais transparente, vai mudar. E aí o primeiro ponto de mudança é o primeiro sinal de fertilidade. E por aí vai, tá? É só isso? Basicamente é isso, tá? Básica para você entender. Ah, Nayara, eu tô muito perdida. Claro que tá. Deixa eu te falar as circunstâncias para você estar perdida. Usava pílula até agora, nunca aprendeu sobre o seu ciclo, não quer ou não pode engravidar novamente por enquanto e é casada. Se você tá aqui nessas coisas que eu falei, você está se sentindo perdida e isso é natural, tá? Não tem como em 2 dias de live eu conseguir encaixar você nessa realidade, porque como eu falei, a gente precisa de tempo. Pode ter relação enquanto está em análise? Pode. Se você não tem problema com engravidar, pode ter relação. Me perdi. Bora lá. Então, essas são as circunstâncias. Quer ver a circunstância para você não estar perdida? Não está usando pílula, não é casada, consequentemente não tem relações com ninguém e observa o seu ciclo naturalmente. Essa pessoa não está perdida, porque ela não tem chance de engravidar, porque ela não é casada, não tem relação, ela não usou pílula, ela vai sair dessa live de hoje e ela não vai precisar, talvez, nem da minha mentoria. Ela vai começar, amanhã ela vai aprender a anotar e ela vai conseguir fazer de boa. Ah, mas você tem alunas não casadas? Tenho, gente. Eu tive uma aluna no passado de 16 anos, uma fofa, linda, 16 aninhos, né? Não era nem maior de idade. Fez 2 atendimentos comigo individuais. Aprendeu a beça sobre o ciclo, conversamos muito, achei lindo, né? Tenho alunas solteiras, jovens, etc, tá? Mas, se você não tá nessa realidade, se você tá lá, casada, com filho, precisando espaçar, pós-pílula, pós-gio, né? Eu sugiro que você esteja presente na live amanhã, tá? Ai, Nai, me ajuda. Veja bem, gente. A ajuda que eu posso dar pra vocês gratuita são esses meus 3 dias, tá? Eu tô olhando olho no seu olho, tá? A minha ajuda gratuita são esses 3 dias. Vejam que aqui eu não me poupo. Eu falo tudo, tá? Pra mim não tem segredo. Falo tudo. Amanhã eu vou falar das regras, amanhã eu vou falar de anotação, eu falo tudo, como eu falo nas minhas aulas. Só que eu posso dar 3 dias. Se você precisa se aprofundar, se você quer acompanhamento, se você quer ter uma pessoa para te dar suporte, se você precisa espaçar com seriedade, o que eu, Nayara, te ofereço é a minha mentoria. Amanhã vocês terão o privilégio de participar do meu especial de aniversário, onde eu vou abrir valores para todos os bolsos.
Isso, gente, isso só acontece na Black Friday, tá? Isso só aconteceu uma vez. Nunca mais aconteceu. Vai acontecer no mês do meu aniversário, porque nós escolhemos assim. Não são cursos que eu vendo sempre. Então amanhã vocês vão ter essa oportunidade. Ah, Nayara, não posso pagar. Minha irmã, então aproveita, assiste 30 vezes essas lives. É o que eu posso te dar. Gratuito é isso, né? Tudo. E eu falei pra vocês estão ouvindo aqui, eu dou tudo que tem. Né? Eu falo 1 hora, eu explico, eu tiro dúvida, eu faço tudo que eu posso. Mas se você quer levar a coisa séria, se você quer comprometimento, eu vou te dizer mais. Você pode até ficar choramingando por aí, catando preço, escolhendo pessoa mais barata, nem tem muito, né? Tentando de graça. Você vai ficar dando murro em ponto de faca. Você vai suar, você vai demorar para aprender. O que eu ofereço para vocês é um conteúdo. Claro, quem gostou dessa live de hoje pode ter certeza que vai gostar dos meus cursos e das minhas mentorias, porque é esse tipo de aula que eu dou. E direto, onde eu forneço para você o necessário para você aprender. Eu coloco pessoas da minha equipe à disposição de vocês para tirar dúvida. A gente tem aulas ao vivo para tirar dúvida. Vocês vão ter acompanhamento individual. É o que eu acho necessário para que vocês consigam aprender inicialmente. Entendeu? Para que vocês consigam se dedicar e estudar. Porque se vocês acham que podem tratar o casamento de vocês, a fertilidade de vocês de qualquer jeito, como algo que não é prioridade, como algo que você fica por aí mendigando uma coisa de graça porque não quer pagar, e vai colocar o matrimônio em risco, a relação sexual em risco, vai cometer pecado grave porque não quer investir, porque acha que sei lá o quê. Então, de verdade, gente, pessoas assim é muito triste, né? Nem quero, porque você precisa amadurecer ainda. Você precisa colocar as coisas no seu devido lugar. O quanto é importante para você aprender o método? O que isso significa na sua vida? Pensa aí. Isso pode te tirar do pecado grave? Isso pode melhorar o teu casamento? Isso pode te colocar em estado de graça? Isso pode permitir que um dia você esteja aberta à vida, igual alguém colocou aqui, Nayara, estou aberta à vida. Tem coisa melhor do que chegar e falar isso? Nayara, hoje eu me sinto livre, eu tenho vontade de engravidar, né? Eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus no meu matrimônio, eu me sinto livre das amarras desse mundo. Tem coisa melhor que isso, né? Eu me sinto livre da pílula, né? Eu não estou lutando para perder o medo de engravidar e conseguir fazer o método aberta e me aproximar mais ainda daquilo que Deus quer de mim. E eu digo para vocês, quando a gente faz o método, a gente se aproxima do que Deus quer para nós. Porque, veja bem, eu não tenho o hábito de mentir para vocês e nem de falar aqui mentiras, dizer para vocês que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Fazer o método é a porta estreita. É a porta estreita, é o caminho difícil. O caminho do cristão, do filho de Deus, não é o caminho largo, não é o caminho fácil, não é o caminho da mulher ficar sem engravidar anos, fazer várias cirurgias, né, para ficar linda, maravilhosa, não ter filhos nunca mais, colocar um dia e ficar por aí fingindo que é feliz. Não, o caminho da mulher cristã, do casal cristão é difícil, né? É difícil, é a porta estreita, é aquele caminho da cruz, mas é um caminho que te leva ao céu e é o caminho que te leva a uma felicidade ainda aqui nesse mundo intocável. É aquela felicidade que você fala assim, eu posso passar por qualquer dificuldade, mas nada vai tirar minha fé e minha alegria e minha certeza de céu, né? Então, veja, quando você escolhe fazer o método natural, você tem plena certeza de que você está fazendo a vontade de Deus. Porque, veja, qual é o maior risco de fazer o método natural? Engravidar. Vamos ser claras? Engravidar é o teu maior risco, é o teu maior medo, foi o meu também. Partilhei com vocês ontem, né? Para vocês não ficarem achando que eu sou melhor que ninguém. Não, sou tão pecadora quanto. Então esse é o maior medo. Só que, tudo bem eu ter esse medo. Mas eu sei e preciso saber que se eu engravidar, aquele filho que veio foi vontade de Deus. E o que eu desejo na minha vida, ou o que eu desejar, é fazer a vontade de Deus. Então, se eu porventura me imagino grávida,
penso em ficar grávida fazendo método, não posso engravidar por algum motivo, né? Preciso espaçar. Ok, eu vou fazer, eu vou me aprofundar na fé, eu vou me aprofundar no método e vou aprendendo a colocar tudo debaixo da vontade de Deus. Tudo é tudo, gente. Colocar a nossa doença, a nossa miséria, quando a gente é pobre, colocar o nosso dinheiro para Deus, é fácil. Tem nada, tem dinheiro nenhum, vou dar tudo que eu tenho para Deus, né? Agora, se você é rico, Deus manda lá tu vender teus bens e dar aos pobres, aí fica difícil. Assim é com o método. Deus fala, me entrega a tua fertilidade, tu diz, não. Não, meu marido vai fazer vasectomia. Senhor, essa parte eu não te dou. É isso, a vasectomia é isso. Senhor, essa parte eu não te dou. Gerar filho, eu não quero, eu nego. Nossa, minha filha, mas eu tinha um filho tão bom que ia te levar para a salvação. Ele ia ser padre, ele ia ser um bom homem. Com ele, tu ias ganhar no céu. Porque ele ia ser um grande sacerdote. Não, Senhor, eu não quero. Se o Senhor fizesse isso para você, falasse isso para você, você não negaria, né? O problema é que ele não vai falar. A gente não vai ouvir essa voz. Mas você precisa confiar. Confiar, ter coragem e seguir, sabendo que você está no caminho certo. Amém? Gente, é isso. Falei demais. Tirem o print. Assim não, vai ficar cafona, né? Tirem o print. Não é pra mandar o print no grupo. É pra me marcar aqui no Instagram. Nayara, gostei da live. Aprendi sobre PBI, aprendi sobre período fértil. Sei lá, escreve qualquer coisa, me marca aqui no Instagram. Não é pra mandar lá no grupo, senão fica chato, sabe? É 1000 pessoas no grupo, fica muita foto. No grupo, você vai partilhar o que você achou, o que você quer. A gente vai abrir o grupo agora, após a live, tá? E aí vocês podem compartilhar lá que a gente lê. Ó, o Renato colocou aí. Atenção, amanhã, a aula de amanhã não ficará gravada, tá? Amanhã a aula não vai ficar gravada, portanto, estejam na live, tá? Depois dos 50 pode engravidar minha filha. Olha o milagre aí, precisa ser grande. Não, não pode. Dificilmente você vai achar uma agulha no palheiro que conseguiu após os 50. Gente, amanhã a live não ficará gravada. A live de hoje ficará lá no YouTube. Aí você se inscreve lá no meu canal. Tira o print, me marca aqui no Instagram. Vai lá no grupo quando acabar a live para compartilhar o que você achou. E a gente se vê amanhã, no mesmo horário, 9 da noite. Atenção, estejam ao vivo, porque a gente vai falar sobre as regras do método e vamos falar sobre o meu especial de aniversário que vocês não podem perder, tá bom? Deus abençoe muito. Tenham uma santa noite. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigada, Adriene. Muito obrigada. É uma alegria fazer parte da vida de vocês e poder ser esse miserável canal de graça, viu? Deus abençoe muito. Um grande beijo.